Você conhece a história de Davi e Batseba? Quase sempre ela é contada como uma trágica história de paixão, sedução e queda moral. Mas e se eu te disser que essa é uma leitura superficial? A verdade por trás do texto de 2 Samuel, capítulo 11, é muito mais complexa e perturbadora. Ela não é sobre desejo pecaminoso. É sobre a corrupção do poder absoluto e o abuso institucional na liderança de Israel. Fique comigo até o final, porque hoje vamos dissecar essa passagem com a lupa da exegese, para entender o que o texto realmente diz e qual é a verdadeira lição para nós hoje. A história começa com a frase-chave, na virada do ano, na época em que os reis saem para a guerra. Onde estava o rei Davi? Ele estava em Jerusalém. O primeiro e mais grave erro de Davi é a omissão. Ele falha em seu dever real, que era liderar o exército. Isso cria oportunidade para o pecado. O texto segue e narra, do terraço, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. O nosso foco, no entanto, deve mudar da beleza de Batseba para a ação do rei. Na leitura superficial, Batseba é, muitas vezes, colocada como sedutora. Mas, ao olharmos para o contexto legal e social da época, entendemos sua completa vulnerabilidade. Batseba não estava em uma área pública. Davi, no auge do seu poder, manda buscá-la. Ela é uma súdita, esposa de um dos seus mais leais soldados. Esse não é um caso de paixão mútua. É um caso de comando real. Quando um rei manda buscar um súdito, a ordem é lei. Ela não tinha o direito de recusar sem risco de punição. Vamos nos aprofundar na análise do texto. O pecado de Davi não foi apenas adultério. Foi uma cadeia de transgressões, abuso de poder. Ele usou sua posição de rei para coagir uma súdita. Engano, ele tentou encobrir a gravidez forçada. Homicídio, quando o engano falha, ele ordena a morte de Urias, o heteu, em combate. E é na figura de Urias que encontramos um contraste brutal. Urias, um estrangeiro em Israel, demonstra mais integridade do que o próprio rei. Quando Davi tenta fazê-lo dormir com Batseba para cobertar a gravidez, Urias se recusa, dizendo: "A arca, Israel e Judá estão abrigados em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-me com a minha mulher?" Urias valoriza a honra militar e a santidade da guerra mais do que o conforto pessoal. E por isso, ele é assassinado por ordem de Davi. Isso nos mostra que o texto bíblico está, na verdade, expondo a falha colossal de um líder, e não meramente a falha carnal. Essa capacidade de ir além do conto moral e enxergar a teologia, a história e o contexto político, isso é o que chamamos de estudo bíblico de nível avançado. E é exatamente a habilidade que você precisa desenvolver se quer realmente compreender as Escrituras. Se você sente que sua leitura da Bíblia ainda é superficial e quer dominar as ferramentas que os grandes teólogos e historiadores usam, eu tenho o recurso perfeito. Estou falando da formação integral Teoteca Trilogia. Este não é um cursinho básico, é uma formação completa que te dá o método para desmembrar qualquer texto bíblico e descobrir a riqueza que a maioria das pessoas perde. Com a Teotec, você para de apenas ler a Bíblia e começa a estudar o texto, entendendo as nuances que transformam histórias como a de Davi em verdadeiras aulas de teologia e ética. A verdadeira lição de Davi e Batseba não é apenas não cometa adultério. É um alerta eterno sobre os perigos da irresponsabilidade, da omissão e do abuso de poder, mesmo por aqueles que amam a Deus. Se você deseja ter a mesma profundidade de análise em todas as suas histórias bíblicas, o momento é agora. Clique no primeiro link da descrição e garanta sua vaga na formação integral Teoteca Trilogia. Comece hoje a estudar a Bíblia com a profundidade que ela merece. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual outra história bíblica você acha que é mal compreendida. Até o próximo estudo!